Câmara Municipal de Volta Redonda votou na tarde da última terça-feira o texto final da Lei Orçamentária Anual do município para o exercício de 2018. A referida lei estima valores de arrecadação, investimentos e aplicações de recursos públicos pelo governo municipal em áreas específicas como saúde, educação, obras, conservação, salário de servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como outros investimentos. A previsão de receita feita pela equipe da Prefeitura ficou em R$ 991.140.000, com as despesas atingindo valor equivalente. A maior parcela das receitas da Prefeitura virá das transferências correntes, que incluem os repasses do ICMS e do FPM, entre outros, no valor de R$ 648.410.971,29. A rubrica com maior dotação será a da saúde, com R$ 259.847.406,30, seguidas pela educação, com quase R$ 195 milhões. A previsão do Executivo para as verbas destinadas à Câmara Municipal ficou em pouco mais de 31 milhões. A Prefeitura está prevendo uma despesa de pessoal e encargos sociais de pouco mais de 500 milhões a partir do ano que vem. Esse valor fica diluído pelas provisões para as secretarias, como, por exemplo, os salários dos professores que estão nas verbas da educação e os dos médicos na área de saúde. O prefeito solicita no projeto da lei orçamentária que seja permitido remanejar, por decreto, sem consultar a Câmara, 25% do orçamento. Também em 2018, a cidade terá orçamento impositivo, assim como este ano. O Congresso Nacional aprovou a medida no âmbito nacional e os vereadores aprovaram semelhante emenda à lei orgânica do município, obrigando o governo a cumprir as emendas aprovadas pelo Legislativo. Eu quero parabenizar o vereador Fernando Martins. Quando Vossa Excelência lançou o projeto de lei da emenda impositiva, a gente percebia a necessidade que isso deveria estar e já existir nessa casa. E vamos além, nós naquela época nós discutimos que teria que ser um orçamento impositivo, que tudo que tivesse escrito no orçamento teria que ser realizado. E essa emenda impositiva, ela acaba atendendo a demanda de um vereador que era da situação, ou que não era da situação, e fica uma coisa bastante democrática isso. E muitas das vezes a gente consegue atender. Desculpa, vereador. Não, o som está horrível aqui. Muitas vezes a gente consegue atender algumas demandas, pequenas demandas que nós temos nos nossos bairros, onde a gente vai passando para fazendo campanha, buscando voto, e é muito importante. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e que a partir desse ano, desse orçamento, vai ser realidade. Então, mais uma vez, parabéns pelo senhor, parabéns pela ideia, pois essa casa nós temos que, o prefeito tem que ouvir muito essa casa, porque essa casa aparece às vezes muito boas ideias. E tem uns abortos também que acontecem que são boas ideias, é só prestar atenção. Cada vereador possuirá um recurso para escolher alguns bairros a serem beneficiados com obras ou equipamentos para manutenção e melhoria dos serviços públicos oferecidos. Daqueles, 1,2% da arrecadação do município destinados ao orçamento impositivo, metade do valor será destinado para ações na área de saúde. Eu digo não ao aumento nos preços dos combustíveis. Com este slogan, vários grupos de moradores proprietários de veículos automotores de Volta Redonda estão realizando boicote aos postos de combustíveis da cidade. O motivo são os constantes reajustes de combustíveis, elevando os preços a quase R$ 5,00 o litro do produto. Na próxima sexta-feira, a partir das 17 horas, está prevista a realização de um buzinaço, tendo concentração de veículos na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado. Trabalhador da construção civil, a realidade da nova lei trabalhista vai exigir ainda mais mobilização da nossa categoria. O momento é de ficarmos atentos e unidos para barrarmos os prejuízos causados pelas mudanças. Venha fazer parte do seu sindicato, associe-se e fortaleça essa luta pelos seus direitos. Informe-se através do WhatsApp 992754521 ou nos telefones 3348-2508, 3342-2331. Juntos continuaremos fortes. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria.
Faça a diferença. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Compareça às sessões, segundas, terças e quintas, às 18 horas. Ou assista pela internet, pelo seu computador ou celular, através do site voltarredonda.rj.leg.br. Você é muito bem-vindo. Tem sempre um lugar para você, morador de Volta Redonda. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. As notícias do seu bairro no Jornal Exclusivo da Comunidade. Com a parceria da TV Ideal VR, a TV na web, agora vocês estarão bem mais ligados no que acontece ao seu redor e de seu bairro. Gazeta dos Bairros, toda semana perto de você. Em 2017, o curso de Medicina do Unifoa completa 50 anos. A busca constante pelo aprimoramento à formação garantiu inúmeras conquistas ao curso. Ser o único do estado a receber do Conselho Federal de Medicina o selo SAEM de acreditação é a mais recente delas. Sua relevância e potencialidade fizeram com que o Unifoa recebesse o convite para disponibilizar a sua matriz curricular para servir de exemplo para outros cursos de medicina. Unifoa, formando para a vida. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Boa parte dos menores de idade que provam bebida alcoólica provam incentivados pelos pais, num almoço de família ou num churrasco de fim de semana. O governo do estado de São Paulo já está nas ruas com uma grande equipe de prevenção e fiscalização. Dentro da sua casa, o fiscal é você. Álcool para menores é proibido. Uma campanha do governo do estado de São Paulo. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. A Comissão de Normas Internas aprovou o nome de Rodrigo Melo do Nascimento para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em substituição ao ex-conselheiro Jonas Lopes. O candidato indicado ao cargo pelo governador Luiz Fernando Pezão apresentou todas as certidões necessárias e foi sabatinado pelos deputados. Rodrigo Melo do Nascimento tem quase 15 anos de experiência em tribunais de contas. Atuou durante 5 anos no Tribunal do Município do Rio, 8 no da União e quase 2 como conselheiro substituto do TCE. Ele destacou a importância de ampliar a interlocução entre os poderes. Durante a minha sabatina, eu externei esse entendimento de que o Tribunal de Contas do Estado, já há uma interlocução do Tribunal de Contas do Estado, é bom que se diga, com esta casa, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais e com as prefeituras, mas eu gostaria de dar minha contribuição para que de alguma forma isso seja aprimorado, para que essa interlocução seja aprimorada por meio, quem sabe, da criação de uma assessoria parlamentar
o TCE pode fazer isso, a semelhança do que já existe no TCU, de forma a ter uma porta, um canal de comunicação oficial do TCE para fazer a interlocução, principalmente com esta casa, mas não só com esta casa, como também com os poderes legislativos municipais e também as prefeituras em geral. Questionado pelos parlamentares sobre a sua atuação em relação à função de orientar as prefeituras, o candidato ressaltou que mais importante do que fiscalizar e punir, o papel do TCE deve ser de orientar o gestor público. A gente precisa punir aquele gestor que está de má fé, aquele gestor que não aceitou a nossa orientação. Mas a maioria dos gestores, eles querem acertar. A maioria dos gestores estão de boa fé. Esses gestores têm que ser orientados, têm que ser ensinados. O TCE precisa acentuar melhorar ainda mais esse papel orientador que ele exerce. Os deputados também questionaram o candidato sobre uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso, que altera a composição dos tribunais de contas, prevendo que seja um órgão apenas técnico. Rodrigo Mello defendeu a diversidade da composição dos tribunais. A gente pode ter um tribunal composto pelos ditos técnicos e pelos ditos políticos. Eu digo ditos porque qualquer conselheiro, pelas regras constitucionais atuais, qualquer conselheiro precisa passar por um processo político para se tornar conselheiro. Isso vale inclusive para mim, que sou hoje conselheiro substituto. Estou aí a um passo de assumir a vaga de conselheiro titular, a qual seja a aprovação pelo plenário da Alerj. E todos nós temos que passar por um momento político, por um processo político. O conselheiro foi indagado sobre a carta de renúncia assinada pelos 3 auditores indicados à vaga pela presidente do TCE. Rodrigo Mello disse que não entendia que a vaga era destinada ao corpo técnico. Eu me convenci de que não seria viável, não havia sustentação política para isso. Na época havia uma dúvida jurídica sobre se a indicação seria de livre escolha do governador ou se seria de um conselheiro substituto, de forma que na ocasião eu entendi, para o bem público, para que essa vaga fosse preenchida com celeridade, posto que o tribunal está funcionando com apenas 4 membros, com uma sobrecarga muito grande de trabalho, eu optei por assinar a desistência. Ocorre que a conjuntura mudou, houve, depois dos últimos acontecimentos, inclusive a operação da Polícia Federal, e com a evolução do entendimento de que a vaga é de um conselheiro substituto, abandonando-se o entendimento anterior de que a vaga seria de livre indicação do governador. A partir dessa mudança de entendimento, eu reconsiderei minha decisão de desistir a vaga, voltei para a disputa e o governador indicou o meu nome, o que muito me honra. A comissão aprovou por unanimidade a indicação do candidato Rodrigo Mello do Nascimento para o TCE, que agora segue para a análise do plenário. A gente queria exaltar aqui, enaltecer o currículo do apresentado do senhor Rodrigo Mello Nascimento, por estar apto a ocupar essa função de Tribunal de Contas do Estado, de Conselheiro do Tribunal de Contas. Agora, esse nosso parecer ele vai ser apresentado quinta-feira às 14 horas numa sessão extraordinária para ser votado pela plenário da Assembleia. Caso a maioria simples, a maioria simples aprove o seu nome, certamente será homologado o nome do senhor Rodrigo Mello Nascimento como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. As contas de 2016 do TCE foram rejeitadas por unanimidade na Comissão de Orçamento da Alerj nesta terça-feira. O relator, deputado Luiz Paulo, disse que utilizou como critério para rejeitar as contas da instituição as delações do ex-presidente do tribunal, Jonas Lopes, acusado de integrar um esquema de venda de decisões tomadas pela corte. Luiz Paulo lembrou também que em 2016 a Alerj aprovou um projeto de lei do TCE que autorizou a instituição a fazer convênio com o governo do estado para repassar recursos do seu fundo para pagar alimentações em atraso do sistema penitenciário e do Degase, e que isso, na verdade, foi uma manobra para o recebimento de propina. Se usou essa boa-fé do parlamento e isso foi objeto de negociações com propina. Isto está dito pelo ex-presidente Jonas Lopes na sua delação premiada, onde ele é réu confesso. Então não tem como você aprovar as contas de 2016
quando o ex-presidente do TSE está denunciado na área criminal ao STJ, e sabemos que isso não impede que também tenham ações cíveis de improbidade administrativa. O parlamentar falou ainda sobre o que pode acontecer caso o parecer seja aprovado pelo plenário. Os efeitos podem ser que o Ministério Público do Estado queira abrir também uma ação de improbidade, com perda de direitos políticos e devolução ao erário das perdas que aconteceram. Pode ter um desdobramento bastante severo. A Comissão de Orçamento aprovou também o parecer do deputado Gustavo Tutuca às 4.289 emendas apresentadas por parlamentares à Lei Orçamentária Anual de 2018. 3.774 emendas foram mantidas na íntegra pelo relator. 463 ganharam subemendas e 52 foram rejeitadas. A LOA 2018 prevê uma arrecadação de 63 bilhões e 300 milhões de reais para o Estado. Já as despesas estão estimadas em 72,5 bilhões, o que representa um déficit de aproximadamente 10 bilhões de reais. O deputado Luiz Paulo disse que ainda deve ser somado a esse valor os restos a pagar de 2016 e 2017 e que por isso foi assinado um termo de ajuste fiscal com 3 linhas que devem ser combatidas. A primeira é o excesso de incentivos fiscais. Mais de 9 bilhões de reais por ano foi o valor de será o valor de 2017. Isso implica dizer que nós estamos dando subsídio aos grandes capitais, em detrimento do conjunto da população, principalmente em detrimento à saúde, à educação e à segurança pública. O outro grande combate é a sonegação fiscal, que hoje está em torno de 27,1% do ICMS, que são outros 9 bilhões de reais. E outras são as perdas da Lei Candir, que chega a 4 bilhões de reais por ano, que pode isso se alterar se o Congresso Nacional aprovar a emenda constitucional que acaba, com o subsídio à exportação de produtos primários e produtos semi-elaborados, subsídio de ICMS. O parecer vai ser encaminhado para votação em plenário. A previsão é que a partir do dia 12, depois da gente publicar o relatório que foi aprovado aqui hoje na Comissão de Orçamento, o plenário possa deliberar sobre o orçamento do Estado para o ano que vem. Eu acredito que mais tardar até a semana do dia 14, final da semana do dia 14, a gente esteja com o orçamento aprovado aqui na casa. A comissão aprovou também o parecer do deputado Gustavo Tutuca às emendas do Plano Plurianual de 2016 a 2019. A dívida da Varig com o Fundo de Pensão Aeros e com as indenizações dos funcionários demitidos já poderia ter sido quitada, caso a empresa tivesse recebido os recursos da ação de defasagem tarifária, em função do congelamento do valor das passagens aéreas pelo governo federal na década de 80. A informação foi passada à CPI da Varig nesta terça-feira. Especialista do BNDES e o ex-gestor judicial da empresa prestaram esclarecimentos sobre a venda da Varig e o plano de recuperação judicial da companhia durante audiência pública da CPI na Alerj. O ex-gestor judicial da companhia disse que pelo plano de recuperação executado por ele na época, todos os atrasados teriam sido pagos caso a empresa tivesse recebido os valores referentes à ação já julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O valor que essa ação possui de crédito em favor da Varig é muito grande, capaz de liquidar uma dívida da Varig com a Aeros, com isso salvar os beneficiários do fundo e liquidar as rescisões trabalhistas dos funcionários que ainda trabalhavam na Varig no período e que não receberam suas rescisões, limitados até 150 salários mínimos, que é o que a lei de recuperação prevê. Esse dinheiro é suficiente para isso tudo. Durante o encontro, Sérgio Varela, especialista do BNDES, disse que não houve irregularidades no suporte dado pelo banco para investidores que queriam emprestar recursos para compor o capital de giro da companhia aérea até que ela fosse vendida. Mas, para o vice-presidente da Associação
Associação de Pilotos da Varig, as ações do banco na época são questionáveis. O questionável na atuação do BNDES foi impedir que os credores tomassem as decisões sozinhos sobre o que iam fazer, sob a falsa alegação de que iriam promover uma solução que os ativos Vem Varig Log fossem vendidos a preço justo de mercado. Para o deputado Paulo Ramos, presidente da CPI, está claro que houve irregularidades na venda da companhia e que os ex-trabalhadores não podem ser punidos. Está evidente que o caso Varig foi uma grande maracutaia. Nós estamos com dados concretíssimos, né, de que houve uma manipulação muito grande e que o sofrimento hoje está sendo suportado pelos ex-funcionários da Varig. São eles que estão sofrendo, porque não têm seus direitos reconhecidos e vão envelhecendo, vão morrendo, vendo e cada vez mais ficando confirmado o crime que foi praticado contra o país e agora comprovadamente também contra esses servidores. Faça a diferença. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Compareça às sessões, segundas, terças e quintas, às 18 horas. Ou assista pela internet, pelo seu computador ou celular, através do site voltaredonda.rj.leg.br. Você é muito bem-vindo. Tem sempre um lugar para você, morador de Volta Redonda. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos, em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. A criação de um fundo próprio para apoio ao Centro Tecnológico na UERJ e a possibilidade das instituições de pesquisa científica e tecnológica do Estado criarem programas de bolsas para incentivo à inovação foram algumas das sugestões sobre o texto da nova Lei Estadual de Inovação elaborado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social do Estado. A gente está nesse esforço aí de tentar entregar até o final do ano uma versão atualizada dessa lei. É importante ser atualizada porque no esforço original da Lei de Inovação, lá, na primeira versão, se chocou com vários outros aspectos legais, né, que regulamentam, principalmente o funcionamento das universidades, dos centros de pesquisas públicos estaduais. Então, essa atualização ela é necessária para a gente poder evitar que haja esse tipo de conflito com outras leis já existentes. O encontro, realizado pela Câmara Setorial de Tecnologia do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, reuniu representantes do governo, da Firjan e de universidades. A diretora do Departamento de Inovação da UERJ apresentou algumas sugestões para o novo texto da lei. A nova Lei de Inovação, reiterando
a possibilidade da ICT, a UERJ e todas as demais, né, poderem criar programas de bolsa para incentivo à inovação, né, de forma característica, é um ponto extremamente relevante. O outro ponto relevante é o fundo de apoio. Se tem um fundo de apoio à pesquisa, de apoio à inovação tecnológica, aquele fundo está restrito, estabelecido para o que é e, vamos dizer assim, seguro. O diretor do Parque Tecnológico da UFRJ destacou a importância da proposta reconhecer o papel relevante dos centros de pesquisa e inovação de empresas privadas no novo marco legal. A lei brasileira, de forma geral, ignora o papel que os centros de pesquisa de entidades privadas têm no desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico e da inovação. No entanto, em quase todo o mundo, a maior parte do trabalho de inovação é feito dentro desses centros de pesquisa. Então não faz sentido que o marco legal brasileiro ignore que parte relevante do conhecimento e da inovação é realizada em entidades privadas que merecem apoio e encorajamento do Estado para que desenvolvam essas ações. A subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico disse que o Fórum participou de todo o processo de composição do projeto de lei, que será encaminhado à Alerj. A ideia agora é a gente consolidar todas essas contribuições, encaminhar para a FAPERJ para que ela possa analisar a possibilidade de incluí-las ou não nesse texto da lei. O marco legal ele tem que ser o mais amplo possível, né? Quer dizer, você tem que deixar espaço para o tempo e as mudanças que acontecem poderem ser incorporadas à realidade. E mais do que isso, também trabalhar com essa questão de que alguns pontos que foram trazidos também podem se tornar focos para outras legislações, outros projetos, outros textos que vão assegurar para todas as instituições a segurança de inovar e fazer diferente, fazer melhor no estado do Rio.